Nesse vídeo vamos falar de sequências numéricas. Bom, sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números que vão obedecer uma certa ordem. Eu sempre represento uma sequência organizada entre parênteses e separada ali por vírgula. Essa sequência ela é sempre ordenada. Bom, dizemos que um termo de uma sequência ela é representada, ela é definida por n. Então, aqui, subscrito é o n, onde n representa a posição deste elemento. Por exemplo, aqui nessa sequência, o número 2 é o A1, porque ele é o primeiro termo. O número 4 é o nosso A2, porque ele é seu segundo termo. Número 6 é o nosso A3, porque ele é o terceiro termo. Número 8 é o nosso A4, porque ele é o quarto termo dessa sequência. Bom, temos uma sequência recursiva ou uma sequência de recorrência, quando cada termo dessa sequência ela é definida com uma relação ao termo anterior. Por exemplo, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Você consegue descobrir qual é a regra dessa sequência? Isto é, qual é a relação que existe desse segundo termo com o primeiro? Do terceiro termo com o segundo? Do quarto termo com o terceiro? Isso, muito bem. É o dobro, né? Eu multipliquei 3 vezes 2, obtive 6. 6 vezes 2, obtive 12. 12 vezes 2, obtive 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Neste caso, neste exemplo, eu tenho uma sequência finita, porque ela termina aqui. Se fosse uma sequência infinita, teríamos aqui no final os 3 pontinhos. Um exemplo, determine uma sequência onde o primeiro termo é 2 e a lei de formação é multiplicar o termo anterior por 5. Quando ele faz essa relação de multiplicar o termo anterior por 5, eu estou tratando de uma sequência recursiva ou uma sequência de recorrência. Então, primeiro termo é 2, segundo termo é multiplicado por 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. E assim por diante. Observe que aqui eu tenho uma sequência infinita. Bom, e como é que eu vou descobrir qual é a fórmula de um termo geral de uma sequência? Isto é, qual é a regra dessa sequência? Como é que eu escrevo a regra dessa sequência em uma forma algébrica, usando letras, usando números, usando uma generalização? Por exemplo, nessa sequência eu tenho 1, 4, 7, 10 e é infinita. Observe que do primeiro para o segundo termo eu somei 3, somei 3, somei 3 e isso se mantém, né? Sugiro, para que a gente consiga elaborar a fórmula desse termo geral, que a gente comece pensando em uma tabela, aonde você consiga estabelecer uma relação entre posição e valor. Primeiro termo, número 1. Segundo termo, número 4. E assim por diante. Sugiro então esses passos. Primeiro, vamos estabelecer uma relação entre posição e valor, começando com uma tabela. Deixe sempre indicado o seu raciocínio em uma coluna. Não deixe a resolução, mas deixe indicado para que você consiga perceber qual é a regra, o que mantém e o que é variável. Atribua a n uma posição e estabeleça assim a fórmula do termo geral. Vamos retomar aquela sequência que eu dei no exemplo. Observe que aqui, olha, eu estou sempre somando 3. Quando isso acontece, quer dizer que quando há uma soma e este valor ele se mantém, esta soma se mantém para todos os outros demais termos, uma dica que eu dou é estabeleça uma relação em 3 vezes
a valor que você está somando aqui, 3 vezes a posição. Então, 3 vezes 1. Aqui, olha, na minha tabela eu coloquei o termo A1, A2, A3, A4 e a N. A N é o que vai representar a minha fórmula do termo geral. Lembre-se que este valor aqui significa a sua posição. E aí aqui, meu raciocínio e o meu valor. Então, olha, como aqui eu estou somando 3 e esse 3 se mantém, é uma constante, eu vou utilizar esse número 3 e vou multiplicar a minha posição. Então, olha, 3 vezes 1 daria 3, só que o meu valor é 1. O que eu vou pensar então? Se eu tenho 3 e o resultado tem que ser 1, o que eu devo fazer? Eu vou tirar 2 e vou tentar estabelecer se isso se mantém para todos os termos. Vamos lá. 2 vezes 3. Por que 2? Porque agora eu estou tratando da segunda posição. Lembre-se que para achar uma fórmula do termo geral, você deve estabelecer uma relação entre posição e valor. Então, olha, 2 vezes 3, 6, mas o meu resultado é 4. Para eu chegar no 4, devo tirar 2, 4. Ó, já se manteve para esses dois, com certeza vai se manter para os outros também, mas não custa nada verificar. 3 vezes 3, 9 menos 2, 7, que é o valor que eu tenho. 4 vezes 3 menos 2, 10, que é o valor que eu tenho. O que alterou e o que se manteve? Observe que por isso que é importante a gente deixar aqui indicado o nosso raciocínio, porque aqui eu consigo visualizar que o que foi alterado só foi a minha posição. A multiplicação por 3 e o menos 2, ela se manteve em todos os termos. Isso quer dizer que quando eu tenho um AN, um termo geral, numa posição N qualquer, para qualquer posição, a minha regra vai ser, então, N vezes 3 menos 2. Aqui, olha, é só trocar aonde eu tinha posição, 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 agora a minha posição é N. Para ficar mais bonitinho, N vezes 3 eu vou transformar em 3N menos 2. E aí descubro, então, a minha fórmula do termo geral. Bom, mas esta mesma sequência, ela também pode ser descrita numa fórmula de recorrência ou na fórmula de recursiva, que é aquela quando a gente estabelece uma relação com o termo anterior. Bom, vamos ver como é que isso vai acontecer. Para eu estabelecer essa fórmula, para eu escrever agora numa linguagem algébrica, o meu termo anterior ele vai ser sempre definido como a n menos 1. Lembre-se que a n é um termo qualquer e o a n menos 1 se refere a sempre à posição anterior. Então, uma dica é: se lá na sua fórmula for aparecer algo com AN-1, ele está fazendo uma relação ao termo anterior. Portanto, você tem ali uma sequência com uma fórmula de recorrência, uma sequência recursiva. Olha, eu vou usar a mesma sequência agora, mas para representar com uma fórmula de recorrência, que é aquela aonde eu utilizo o termo anterior para definir o seguinte, certo? Quando eu trato isso, então, meu primeiro termo eu vou indicar, vou dizer que o A1 é igual a 1. Primeiro termo é igual a 1. Lembre-se que nós vimos que do primeiro para o segundo termo, nós somamos. Lembre-se também que quando tratamos de uma fórmula de recorrência, o meu termo anterior ele é definido por AN-1. Então, olha, para eu descobrir qual é o valor do segundo termo, eu vou ter que fazer uma relação entre posição, segunda posição, e o valor do termo anterior. Então, eu vou dizer que o meu A2 é igual a A2 menos 1, que é o valor de N, lembre-se lá do AN menos 1, que é o termo anterior,
2 menos 1, por que que ele é o termo anterior? Olha só, gente, se eu resolvo essa continha aqui, 2 menos 1 é 1, e ele vai virar A1. E quem é o seu A1? 1. Então, 1 mais 3, 4, que é o valor do A2. O meu A3, então, vai ser o A3 menos 1, 3 que é a minha posição, do AN menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. A2 vale 4, que é a minha segunda posição. E 4 mais 3, 7. O seu A4, então, vai ser no seu AN menos 1, 4 menos 1, que vão dar 3. A3 vale 7, olha ele aqui. E 7 mais 3, 10. Sua fórmula, então, vai ser AN é igual a AN menos 1 mais 3, o seu termo anterior mais 3, o seu número anterior mais 3. Um outro exemplo aqui para você. Determine os 6 primeiros termos de uma sequência dada por AN é igual a 4N menos 1, para N definido como 1, 2, 3 e 4. Observe que aqui, olha, não aparece nenhum termo como AN menos 1. Então, eu não tenho nenhuma relação com o meu termo anterior. E sim, tem uma relação com a posição desse termo na minha sequência. Aqui, a n é igual a 4n menos 1, eu tenho uma fórmula de termo geral. Eu escrevi a regra dessa sequência de uma forma algébrica. Como é que a gente descobre os valores, os números dessa sequência? É trocando o n pela sua posição. Então, olha, regra 4n menos 1. Quando eu tenho primeira posição, eu vou trocar aqui o n por 1, então vai ficar 4 vezes 1, 4 menos 1, 3, o valor é 3. Posição 2, troco o meu n aqui por 2 e resolvo essa continha. 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Posição 3, troco o meu n aqui por 3, resolvo a continha. 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Posição 4, troco o meu n por 4, 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Posição 5, troco o meu n por 5, 4 vezes 5, 20, menos 1, 19. E posição 6, troco o n por 6, 4 vezes 6, 24, menos 1, 23. Como ele deseja os 6 primeiros números, está aqui os 6 primeiros números da minha sequência. Essa sequência, ela é uma sequência finita, porque ele determina só os 6 primeiros números. Neste outro exemplo, ele quer que a gente descubra quais são os termos dessa sequência dada por essa fórmula aqui, aonde a n é igual a menos 1 vezes a n menos 1. Olha aqui, ó. Quando apareceu o AN menos 1, ele está tratando do termo anterior. Quer dizer que eu tenho uma fórmula de recorrência ou uma sequência recursiva para A1 igual a 2. Então, ele já determinou quanto vale o primeiro termo dessa sequência e deu a regra para os próximos termos, ok? Posição 1 vale 2, não tem raciocínio porque já está descrito aqui, ele já determinou. Posição 2 eu tenho raciocínio. Ele diz que o valor desta posição, o seu A2, é igual a menos 1 vezes a n menos 1. Se a posição é 2, eu vou fazer a relação com o valor anterior, olha. Então, 2 aqui vezes menos 1 menos 2. Posição 3 vai ser menos 1 vezes o valor anterior. Menos 1 vezes menos 2, 2. Posição 4 é menos 1 vezes o valor anterior. Vezes 2, menos 2. Posição 5 vai ser menos 1 vezes o valor anterior, que vai dar 2. E a posição 6 vai ser menos 1 vezes o valor anterior, que deu menos 2. Como aqui ele não definiu quantos termos, eu tenho uma sequência infinita. Neste daqui,
a minha sequência é dada por um desenho, né? E aí, para eu estabelecer qual é a fórmula, eu vou estabelecer qual é a relação entre posição e quantidade aqui de palitos. Então, aqui eu tenho 3, 5, 7 e 9. Posição 1, 3, posição 2, 5, posição 3, 7, posição 4, 9. A1, A2, A3, A4. Qual é a relação que eu consigo perceber? Daqui para cá, da posição 1 para a posição 2, somo 2, somo 2, somo 2. Essa é uma regra. Ela se mantém essa soma. Lembre-se que toda vez que isso acontecer, você pode iniciar para estabelecer a fórmula do seu termo geral, multiplicando este valor que se manteve como um padrão na sua sequência, na soma, né? Pelo termo, pela posição, aliás. Então, olha só. Eu vou dizer que o meu AN é 2 vezes N. Vou começar por aqui. Por que 2 vezes? Porque de um termo para o outro mantém-se uma relação de soma 2, ok? Então, por isso que é esse 2 aqui. 2 vezes N, que é a minha posição. Só que vamos pensar, ó. Posição 1. 2 vezes 1 dá 2. Para chegar no 3, o que eu preciso fazer? Somar 1. Vamos ver se isso se mantém como regra. Posição 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Opa, deu certo. Então, minha fórmula do termo geral vai ser AN igual a 2N mais 1. Aqui, descrevi aqui uma tabelinha para que você tenha essa certeza. Olha este outro aqui, ó. Olha que bacana. Aqui eu tenho triângulos. Bom, vamos estabelecer então a quantidade. Quantos triângulos eu tenho aqui, aqui e aqui? 1, 4 e 9. Isso se mantém? Posição 1, 4, posição 2, para 3, 9. Manteve uma relação? Aumentou um valor contínuo? Olha só. De 1 para 4, aumentou 3. De 4 para 9, aumentou 5. Então, eu não posso pensar naquela regra de multiplicar pela posição, porque aqui há um aumento de valores diferentes entre um termo e outro. Mas olha aqui na tabelinha como as coisas facilitam neste caso. Posição 1, 1. Posição 2, 4. Consegue perceber qual é a relação deste número para este? Deste número para este? Deste número para este? Isso é o valor ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Qual é a regra? Se a posição é n, o valor n ao quadrado. Então, a minha regra é esta daqui. Minha fórmula do termo geral é AN igual a n ao quadrado. Bom, determine aqui quais dessas sequências, então, são recursivas. Olha só. Tem aqui estas sequências aqui. Batendo o olho, gente, a gente já vai saber se é uma sequência recursiva ou não. Se ela é recursiva, ela vai aparecer com esse bonitinho aqui, ó. N-1, N-1. Não importa a ordem aonde ela apareça. Uma outra característica muito comum é que ele vai citar por onde, em qual termo ou em qual valor essa sequência se inicia. Então, aqui o primeiro termo começa com 2 e os próximos faz uma relação do anterior mais 3. Quer dizer, se o primeiro termo for 2, o segundo termo será 2 mais 3, 5. Aqui, nesta outra, ela também indica o primeiro termo, que é 5, e faz a regra que é 4 menos o termo anterior. Então, se eu comecei com 5, o próximo número será 4 menos 5, portanto, menos 1. Nesses outras aqui, como ela não trata, não aparece esse termo aqui, o AN-1, que faz a relação entre o termo anterior, ela não é uma sequência recursiva.
ela trata aqui de uma fórmula de um termo geral. Mas lembre-se que sempre uma fórmula de termo geral, uma sequência normal, dita normal, eu também posso escrever de uma forma recursiva. Espero que eu tenha te ajudado. Se inscreva no nosso canal, deixe aí seu like e até o próximo vídeo.